Olá, seja muito bem-vindo a essa que é a nossa 12ª aula sobre as cartas paulinas. Está acabando, hein, gente? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que está com a gente desde o início, estudando aí o Corpus Paulino. Hoje nós vamos nos ater ao texto de Paulo aos Colossenses. Essa que é uma carta curta, porém riquíssima, né, que aborda temáticas extremamente atuais e relevantes para o nosso tempo também. Vamos fazer uma análise dos elementos internos e externos do texto no que diz respeito à datação, à autoria, à ocasião da redação, para que depois a gente possa voltar ao conteúdo propriamente dito da carta aos Colossenses, ok? Olha só, lembrando que a carta aos Colossenses, juntamente com Efésios e Filipenses, é aquilo que a gente chama de cartas da prisão. São cartas que Paulo escreveu em um de seus cárceres, né? O livro de Atos deixa a gente perceber ou dar ao nosso conhecimento pelo menos 2 prisões do apóstolo, né? Uma em Jerusalém, com a transferência para Cesareia e eventualmente em Roma. Mas a gente viu em encontros anteriores que um pai da igreja atribui 7 prisões, 7 cárceres diferentes a Paulo, ok? A carta aos Colossenses, para fazer a análise da carta aos Colossenses, nós vamos utilizar o livro do D.A. Carson, ok? Nós deixamos então o livro do Kimmel, a introdução do Novo Testamento do Kimmel um pouco de lado, e agora nós estamos utilizando o livro do D.A. Carson, que também é um livro muitíssimo bom, inclusive em alguns momentos ele faz referência ao livro do Kimmel que nós utilizamos nas últimas aulas. O D.A. Carson, quando fala sobre a carta aos Colossenses, diz que essa cidade, ou ele se refere a essa cidade como a pouco importante cidade de Colossos, ou seja, não era a maior cidade a qual Paulo se refere, não é a cidade mais importante na qual Paulo já havia aportado, até porque Paulo não aporta na cidade de Colossos, como a gente vai ver já já. Essa é mais uma daquelas cartas, se juntando a Romanos e Efésios, que Paulo dirige a uma comunidade que ele não fundou. Ok? Essa é mais uma das cartas que Paulo escreve à comunidade com a finalidade de incentivá-los, de instruí-los a respeito da fé cristã, mas ele pessoalmente não havia fundado essa igreja, essa comunidade. E alguns teólogos levantam a questão, a possibilidade dele ter sido responsável pela comunidade através de um de seus discípulos, através de uma das pessoas que andavam com ele corriqueiramente, mas a gente não pode fazer esse tipo de afirmação. No caso, a hipótese aqui levantada é que Epáfras, que é um companheiro de Paulo, inclusive mencionado no texto aos Colossenses e em outras cartas, como a gente vai ver, por exemplo, em Filemão, e teria então esse homem, esse colaborador de Paulo, fundado a comunidade, e por isso Paulo se sente corresponsável também para com aqueles irmãos na cidade, ok? Uma menção interessante com relação à carta aos Colossenses é que ela traz uma compreensão nova, a compreensão de que todas as coisas foram feitas para Jesus, né? Até então, mesmo em Efésios, quando Efésios 1, salvo engano, versículo 10, diz que todas as coisas encontram o seu propósito, todas as coisas
tem a sua convergência em Cristo, mas ela não chega ao ponto de afirmar, como Paulo afirma aqui na carta aos Colossenses, que todas as coisas foram feitas para Jesus, ok? Há também uma referência expressa à igreja de Laodiceia, na carta aos Colossenses. Lembra que a gente já tinha levantado essa questão nas aulas anteriores, quando nós nos referimos à carta de Éfeso, ou com aquela possibilidade de que a carta aos Efésios, na verdade, fosse essa carta aos Laodicenses, né? Uma vez que a carta aos Efésios não traz em alguns dos manuscritos mais antigos a expressão aos Efésios, como a carta aos Colossenses já traz, ok? Mas essa é mais uma de tantas especulações ou possibilidades a respeito dessa carta aos Laodicenses, que não está na Bíblia que não está na Bíblia, ou que não está na Bíblia com esse nome, né? Porque uma teoria é que fosse Efésios, e uma outra teoria ainda, como a gente vai ver na aula que vem, é que essa carta fosse Filemon, ok? Mas sem dar spoiler das cenas do próximo capítulo, ok? Para alguns, essa carta perdida é, na verdade, os Efésios, como eu acabei de dizer, já que, como vimos, existe uma grande celeuma em torno da omissão do destinatário na carta. A carta aos Colossenses deveria ser lida em Laodiceia e vice-versa. Isso é interessante, a gente já quando estiver analisando o texto, fazendo uma análise de conteúdo, a gente vai ver que Paulo dá uma instrução muito clara para que, ao ler a carta aos Colossenses, ao término da leitura, essa carta fosse endereçada, fosse levada até a comunidade de Laodiceia, e que a carta de Laodiceia fosse levada até a comunidade de Colossos, para que eles pudessem ler essa carta também. Daí surge aquilo que a gente chama de cartas circulares, porque elas foram, desde a sua concepção pelo apóstolo, criadas com o intuito de fazê-las circular entre as comunidades cristãs gentílicas, ok? Então, a carta aos Colossenses traz no seu bojo, no seu texto, especificamente essa instrução do apóstolo para que ela circulasse entre as comunidades cristãs. Ela, com relação à autoria, tradicionalmente tem sido apontada como uma carta paulina. Ela faz possível referência à carta, ela encontra uma possível referência ainda na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, no texto da epístola de Barnabé, que a gente tem aí como um apócrifo, né? Um texto que não faz parte do nosso cânon, mas é um texto antigo e que já faz referência à epístola aos Colossenses. Também Marcião faz referência à epístola aos Colossenses, atribuindo a autoria paulina a essa carta. Ela foi incluída desde cedo no cânon muratoriano. Ela tem versões, isso tanto nas versões siríacas, na versão siríaca, quanto na versão latina do cânon muratoriano. Ela é citada, a carta aos Colossenses, diretamente, expressamente por Irineu. Ela também é citada por Clemente de Alexandria e Tertuliano. Tudo isso para mostrar para vocês que entre os pais da igreja, entre aqueles que nós consideramos os pais da igreja, não havia qualquer dúvida no que diz respeito à autoria paulina da carta aos Colossenses, ok? A partir de 1945, no entanto, Rudolf Bultmann, que é um teólogo alemão, atribuiu à epístola o status de deutero-paulina, ou seja, uma epístola que não era ou que não foi grafada pela pena de Paulo, sem que, para tanto, ele utilizasse nenhum argumento assim convincente, né? Ele não tem nenhum argumento novo que
que ele pudesse trazer à baila para que a gente discutisse ou colocasse em xeque a autoria paulina. Ele simplesmente passou a dar, ou as pessoas, ou as escolas, a partir de 1945, passaram a dar mais peso às considerações feitas contra o ponto de vista tradicional. Então, isso é quase a crítica pela crítica, ou a crítica pelo prazer de criticar, mas sem argumentos substanciais, sem argumentos realmente de peso para contrapor a autoria paulina da epístola, ok? Argumentos aí a favor da carta, né? Ou argumentos que têm sido colocados aí, que às vezes são utilizados a favor e contra a carta, vamos colocar dessa forma. A linguagem, basicamente eu vou resumir esses argumentos em 3, tá? Argumentos no que diz respeito à linguagem, no que diz respeito à teologia e no que diz respeito ao relacionamento com Efésios. Lembra, a gente falou sobre isso no nosso encontro anterior, a gente levantou algumas dessas bolas. Então, primeiro argumento no que diz respeito à linguagem. Bultmann diz que não existem argumentos ou não existem termos usuais de Paulo na carta como justificação, lei, salvação e justiça. Mas, gente, o fato de não haver necessariamente uma argumentação de Paulo em torno desses temas, como justificação, lei e justiça de Deus, não faz com que isso por si só seja convincente ou convincente ao ponto de negar a autoria paulina do texto. Porque simplesmente pode ser que não houvesse ocasião na comunidade de Colossos e não houvesse necessidade para debater ou para esmiuçar esses temas nessa carta específica. Lembrando que Paulo escreve dentro de um gênero literário específico que são as cartas, ou o gênero epistolar. Nesse gênero, que é caracterizado um tanto pela sua informalidade, o apóstolo se dispõe a responder, via de regra, quesitos que foram trazidos a ele por irmãos da comunidade local. Então, via de regra, Paulo está em um diálogo nas suas cartas com a comunidade. E se a comunidade, então, não levanta determinadas questões, não há, portanto, necessidade de que Paulo o tempo inteiro fique argumentando ou repetindo argumentos que ele já tinha colocado em outros escritos ou que já eram dados como superados, né, pela comunidade a qual ele escreve. Então, por isso a gente refuta o argumento da linguagem nesse caso, mas um outro argumento nessa linha é a introdução de aspectos cósmicos a respeito de Jesus. Se você, já quando a gente der uma olhada no capítulo 1, versículo 16 a 19, a gente vê Jesus sendo colocado em um patamar diferenciado com relação à criação. Veja, no versículo 16 diz assim: por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos e governantes, e as autoridades do mundo invisível. Portanto, esse é um aspecto cósmico que é dado a Jesus, que não é dado nas outras cartas, né? Esse conceito, com certeza, encontra o seu embrião nas expressões que Paulo já havia utilizado em outros dos seus textos, como um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos, percebe? Então, Paulo vem refletindo sistematicamente, apesar de não escrever um livro ou uma obra, um tomo
sistemático sobre a teologia, mas ele vem refletindo ao longo de suas viagens missionárias, ao longo das correspondências trocadas com as comunidades, e é natural que aqui em Colossenses, Paulo, já perto do final do seu ministério, venha dando passos adiante de concepções que ele já havia elaborado, de concepções que ele já havia tecido, criado em outros momentos. Então, veja, esse textozinho que eu estou lendo para você é 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que diz: um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Logo, não é estranho a teologia paulina, pode ser um desenvolvimento da teologia paulina, e a gente já viu que tem muita gente que não gosta disso, argumentando o fato de que Paulo recebe o evangelho dele da boca de Jesus, como ele mesmo afirma, né? E que, portanto, não haveriam pontos a serem acrescentados. Eu já falei para vocês algumas vezes que não concordo com esse ponto de vista. Acho que Paulo, como qualquer ser humano, ele vai amadurecendo as suas concepções. E aí tem gente que fala, mas é pouco tempo para ele amadurecer suas convicções. Ele está escrevendo aí no interstício de 5, 10 anos. Gente, 5, 10 anos é muita coisa. A gente muda completamente de um ano para o outro, que dirá em 5, 10 anos. Ok? Então, para mim, isso é sim fruto de um amadurecimento, fruto de implicações outras, não uma evolução, mas de um desmembramento, de um destrinchar do pensamento paulino, ok? Em Filipenses capítulo 2, versículo 10, também a gente encontra o germe dessa ideia que fala: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, não é algo que está caindo de paraquedas aqui na Epístola aos Colossenses, é algo que vem sendo desenvolvido pelo raciocínio do autor, pela genialidade do autor no decorrer de suas cartas, ok? E há quem argumente que esse hino que aparece aqui do versículo 16, que eu li um trecho, né, para vocês, até o versículo 20, seja na verdade um hino pré-cristão que Paulo utiliza, né, se aproveita aqui nesse momento. Eu não vejo problema também com relação a isso, tendo em vista que Paulo é um doutor da lei, Paulo é alguém extremamente capacitado, logo para ele ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de texto, de conteúdo, seria algo extremamente aceitável, e até mais do que aceitável, né? Comum, tendo em vista a formação que ele tem desde a sua infância, ok? Então, o argumento com base na linguagem não encontra supedâneo. O argumento com base na teologia, que são esses três que a gente acabou de levantar, também não. E agora o argumento no que diz respeito ao relacionamento com Efésios, né? Então, só recapitulando, quem se movimenta, né, no sentido de negar ou afirmar a teologia paulina ou a autoria paulina na carta aos Colossenses, basicamente vai levitar, vai transitar entre esses três pontos, esses três argumentos: a linguagem, a teologia e o relacionamento com Efésios, ok? Quanto à linguagem, a gente tem uma boa base de dados advindos da tradição na carta. Com relação à teologia, a gente falou de ausência de termos como justificação, lei, salvação e justiça, e a gente foi argumentando em sentido contrário, de que, na verdade, ele não precisa fazer uso de todos esses termos o tempo inteiro, e que a carta traz também o desenrolar de vários argumentos utilizados por Paulo em outros momentos, em outras das suas cartas,
ok? E por fim, no que diz respeito aos relacionamentos com Efésios, é inegável que Efésios e Colossenses estão intimamente relacionados, mas é estranho o argumento de que não devemos aceitar um dos escritos como paulino devido às suas semelhanças com outro escrito da obra de Paulo. Gente, isso é muito interessante. Quem se coloca contra a carta aos Colossenses diz que Paulo não poderia ter produzido uma carta tão parecida com uma outra sua, ou seja, Paulo não poderia ter produzido Colossenses tão parecido com Efésios, que na verdade foi alguém que escreveu em nome de Paulo e partiu do texto de Efésios, ou partiu do texto de Colossenses para escrever Efésios. Mas, gente, o que te parece fazer mais sentido? Que o mesmo autor seja capaz de reproduzir um texto com as suas características, com as suas similaridades, já que o texto reflete a mensagem que o autor pregue, ou que um outro autor pegue um texto e comece a redigi-lo, acrescentando uma outra afirmação diferente e depois atribua a Paulo, né? Como que alguém poderia escrever de forma tão similar a Paulo, se não fosse o próprio Paulo, entende? Então, só pelo fato das duas cartas serem muito parecidas, isso não é suficiente para negar a autoria de nenhuma delas, como o texto paulino. Isso, pelo contrário, é um argumento ainda mais sólido para atribuir aos dois textos a autoria do apóstolo, entende? Então, como eu disse para vocês, até 1945, pouca ou nenhuma controvérsia havia no que diz respeito à autoria de Paulo na carta aos Colossenses. A partir de 45, com Bultmann, surgiram alguns argumentos, mas que em si não encontram sustentação. É muito mais a crítica pela crítica do que por alguma substância, por algum argumento realmente novo e de peso. Tá bom? No que diz respeito ao local de redação, o que dissemos a respeito de Efésios vale para Colossenses, ok? Paulo escreve essa carta no período que ele está preso, e o local mais provável para essa prisão, como local de redação, é Roma, tendo em vista o fato de Paulo estar em Roma em prisão domiciliar e, consequentemente, ter liberdade para escrever os seus textos, para receber pessoas que traziam as informações das comunidades, mas que também levavam até as comunidades as cartas que Paulo havia redigido. Ok? Efésios, Colossenses e Filemão foram redigidas quase que na mesma data, né? Quase que ao mesmo tempo. A datação, se nós estamos de fato levando em consideração Roma como local de redação, vai ser o início da década de 60 depois de Cristo, ok? E o propósito, a ocasião para que Paulo escreva a carta é o combate a vãs e enganosas heresias que parecem questionar a cristologia elevada. Por isso, Paulo faz questão de argumentar aqui na carta aos Colossenses sobre a supremacia de Cristo. Paulo aqui, como em nenhum outro texto, eleva Cristo nessa posição cósmica que a gente viu. Ele coloca Cristo numa posição de destaque no cosmos, né, como uma posição de destaque em toda a criação, né? E por isso ele precisa ir um ponto a mais, ele precisa ir um pouco além para combater essas vãs e enganosas heresias aí, filosofias que estavam surgindo, ok? Também Paulo combate na carta aos Colossenses o culto aos espíritos elementares, né? Os espíritos elementares da natureza, espíritos elementares dos astros, ok? Ele combate o ascetismo
a gente já vai ver isso, combate a circuncisão. O ascetismo é aquele rigor exacerbado com o corpo, com a carne, não é? Ele combate a circuncisão, ele fala sobre a mistura de elementos grego e judaicos, né? Um sincretismo bem característico do mundo antigo, né? Paulo, a gente às vezes fica tentando identificar a origem da heresia que Paulo está combatendo aqui na carta aos Colossenses, mas a gente não consegue bater o pé e afirmar, não, é uma doutrina judaica, ou são cristãos judaicos que estão trazendo essas heresias, as quais Paulo está combatendo em Colossos, ou não, são gregos, é gente da cultura helênica que está trazendo esse problema. A gente não consegue identificar aqui de onde ele vem. Parece-nos muito mais, ou parece para os teólogos muito mais, que Paulo está se deparando aqui com um contexto de sincretismo religioso que era muito comum para os gregos, chegando na igreja, e portanto Paulo precisa fazer afirmações cada vez mais contundentes a este respeito, ok? Por isso, pode ser que não fossem mestres assim específicos, né? Pode ser que não fossem pregadores itinerantes que estavam chegando na igreja e deturpando a verdade do evangelho. Pode ser que nesse caso das heresias de Colossos, isso fosse simplesmente algo corrente, isso fosse simplesmente algo que estava embebido, né? Isso fosse algo que permeava a cultura da cidade. Então, da mesma forma, por exemplo, você pode pensar hoje em dia, né? Se um pastor ou alguém fosse escrever uma carta a uma igreja e ele começasse a combater a pós-modernidade, o relativismo, a questão das ideologias de gênero, a ideologia de esquerda, ele está simplesmente combatendo aquilo, não está combatendo uma pessoa específica, mas ele está combatendo aquilo que se levanta contra o evangelho, não é, no seu tempo. Então essa é uma outra possibilidade também de que Paulo não estivesse travando ali uma guerra contra um mestre ou um grupo de pessoas específicas, mas estivesse simplesmente defendendo o evangelho contra essa filosofia, ou contra essas heresias que estavam dentro ou que faziam parte da cultura pagã naquela cidade. Ok? Paulo rebate também uma afirmação de que Cristo era o começo, mas não o fim, né? Dizendo que Cristo era um caminho, né, que se revelou, mas não o fim de todas as coisas, né? Paulo rebate isso dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele que estava com Deus antes da criação e que toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Isso ele faz lá no capítulo 1, versículo 19, e também no capítulo 2, versículo 9. Ok? Vamos dar uma olhadinha? Capítulo 1, versículo 9, Paulo fala o seguinte: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, também da sabedoria e entendimento espiritual. Ok? No capítulo, eu li o 9, é o 19, perdão, gente. No versículo 19, Paulo fala: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E no versículo 9 do capítulo 2, aí sim Paulo vai dizer o seguinte: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Paulo faz questão de afastar qualquer interpretação dúbia ou qualquer margem de interpretação equivocada para entender em Cristo um profeta, para entender em Cristo um caminho, para entender em Cristo um começo. Paulo está afirmando categoricamente que Jesus Cristo é Deus,
Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o caminho, ok? Muito bem, feitas essas aproximações, vamos agora a uma análise de conteúdo da carta aos Colossenses. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses, vamos dar uma analisada no seu texto e comentar aquilo que a gente viu aqui sobre a carta. Logo no capítulo 1, a gente identifica aquela saudação tipicamente paulina, né? E o endereço, né? Tem o remetente e o destinatário da carta, logo no início. Então ele fala: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Isso eu já disse a vocês, mas é algo que sempre me chama a atenção, essa convicção com que Paulo escreve, essa convicção com que Paulo se dirige às comunidades. Ele diz, em outras palavras, eu sou o que sou pela vontade de Deus. Aquilo que eu digo com a convicção que vem do Espírito de Deus. Paulo não está preocupado em agradar a homens, Paulo sabe onde está firmada a sua identidade, Paulo sabe quem exatamente ele é e que tipo de certeza, então, isso não traz a Paulo, que tipo de segurança isso não transmite também às igrejas, às comunidades a que Paulo se refere, né? Saber quem ele é em Deus, não é? Que seguranças também não traz para nós, sabermos quem nós somos em Deus e qual o nosso propósito em Deus, qual o nosso destino em Deus, qual a nossa missão, para que nós fomos criados, né? Paulo tem essa convicção muito bem assentada, ele é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aí ele, no capítulo 1, ainda versículo 6, ele diz: agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Eu achei interessante trazer esse versículo para que você perceba que Paulo de fato está aqui em um momento perto do término do seu ministério, né? Paulo está aqui em um momento perto do fim da sua obra missionária, né? Ele agora já começa a ver os frutos que ele plantou no decorrer das suas viagens missionárias, ok? No versículo 7 a gente tem: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras. Lembra que a gente colocou logo no início da aula de hoje que Paulo não foi o pregador ou o fundador da comunidade, que provavelmente a comunidade havia sido fundada por um de seus discípulos. E aqui a gente tem um argumento ou uma evidência interna a favor desse argumento. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Ok? Outra coisa que me chama a atenção, no capítulo 1 ainda, versículo 11, mas mais para o finalzinho, sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. É comum, você que está acompanhando desde o início as aulas a respeito do Corpus Paulino, a ênfase de Paulo, a insistência de Paulo nesse tema da alegria, né? Aprendam a viver contentes em qualquer situação, ou eu aprendi a viver contente em qualquer situação, tendo abundância ou falta de recursos, porque os meus olhos não estão fitos mais nessa realidade, mas em uma outra realidade, que é a realidade espiritual. Eu acho isso interessante, porque é um desafio para nós hoje, sobretudo
pensando no contexto de Paulo, no seu contexto de cárceres, no seu contexto de espancamentos, de apedrejamentos, de viagens, no seu contexto nômade, né? Porque Paulo vive de um lugar para o outro durante muitos anos de sua vida pregando o evangelho, e é esse mesmo Paulo que, ao invés de terminar amargo, que ao invés de terminar triste, cansado, ele insiste o tempo inteiro para que os cristãos se alegrem, para que os cristãos sejam cheios da alegria que vem de Deus. Esse Paulo que lá no início, como a gente viu, era duro, né? Tinha a sua personalidade colérica aparecendo o tempo inteiro, inclusive na briga com João Marcos e Barnabé. Agora a gente vai começar a ver em Colossenses, em Filemão, menções a João Marcos como um colaborador amado, como alguém extremamente útil na pregação do Evangelho. Veja, parece, de novo, que há um amadurecimento, há uma depuração da mensagem no coração de Paulo, de tal forma que ele se torna como um bom vinho. Quanto mais velho, mais saboroso; quanto mais velho, com um cheiro e um sabor mais apurado. Percebe? Paulo insiste então para que sejamos alegres, né? E que a gente dê graças ao Pai em toda e qualquer situação, não apenas naquilo que a gente recebe do Pai, que a gente identifica imediatamente como uma bênção, mas naquilo também que a gente às vezes recebe do mundo por permissão do Pai, porque o Pai usa essa situação para que nós sejamos abençoados, para que nós possamos ir em direção ao propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Então Paulo fala: deem graças sempre, deem graças em qualquer situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que naquele momento aquilo que você está vivendo, aquilo que você tenha recebido, não seja necessariamente algo pelo qual você daria graça em si mesmo, mas entendendo que isso é parte do plano de Deus para o propósito final, para o destino que Ele estabeleceu para nós. Então nós devemos ter corações agradecidos, e isso me chama muito a atenção, porque é muito recorrente no texto de Paulo, ok? Ainda no capítulo 1, no versículo 14, fala assim: Deus comprou a nossa liberdade e perdoou nossos pecados através de Jesus, né? Ele nos resgatou, houve um preço, né? Um preço foi pago, e o preço pago foi preço de sangue. E aí vem então um hino belíssimo sobre essa supremacia de Jesus, sobre essa função cósmica de Jesus, a partir do versículo 16, e eu vou ler esse hino. E isso é muito característico de Paulo também. Lembra? Paulo começa a falar sobre as verdades do Evangelho, ele começa a falar a respeito de Jesus, ele começa a falar sobre a obra salvífica de Deus, e de repente ele simplesmente não aguenta mais, ele explode em hinos de adoração e louvor ao nome do Senhor, como aqui ele fala: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi feito, foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do sangue do seu Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra.
Gente, outra coisa que me chama muito a atenção no texto de Paulo é a ênfase que ele dá à ressurreição dos mortos, né? Um dos meus versículos prediletos está em Romanos capítulo 4, versículo 17, que diz que ele ressuscita os mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. E esse tema da ressurreição é recorrente. Paulo fala, Jesus é o primeiro, é a primazia, ele tem o primeiro lugar em tudo, ele foi o primeiro ressuscitado dos mortos, mas nós seremos ressuscitados também. A nossa fé se baseia na ressurreição dos mortos. A nossa fé não é uma fé para apenas essa vida, a nossa fé é uma fé que começa aqui, mas ela encontra desdobramentos na eternidade. A nossa esperança não está apenas nas coisas que nos circundam, nas situações que se nos apresentam todos os dias, mas a nossa esperança está para além disso, porque nós cremos em um Deus que ressuscita mortos. Nós seremos ressuscitados com Deus. Isso nos dá esperança na terra, porque se Deus é capaz de ressuscitar mortos, o que Ele não pode fazer com quem está vivo? O que Ele não pode fazer com quem ainda tem fôlego? Percebe? Esse é um tema recorrente com Paulo. Essa é a fonte da alegria de Paulo. Essa é a fonte do motivo de graças de Paulo, porque Paulo não se deixa abater por aquilo que está diante de si. A esperança dele é maior, a esperança dele é em um Deus que ressuscita mortos, ok? E aí no versículo 26 do capítulo 1, a gente encontra aquele outro termo corrente, né, das religiões de mistério na época de Paulo, dos judeus, que é o mistério, o segredo, aquilo que estava oculto antigamente, mas que agora foi revelado. Paulo insiste na utilização desse termo, e ele faz isso aqui no capítulo 1, versículo 26, quando ele diz: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiança e esperança de participar de sua glória. Percebe? Então o segredo é esse, é Jesus. Jesus era o segredo de Deus que estava oculto na época dos patriarcas, na época dos profetas, na época dos juízes, na época dos reis, mas que foi agora revelado. E a salvação é mais ampla, a salvação não se estende apenas aos judeus, mas ela atinge também aos gentios. É uma eleição para além do critério étnico, é uma eleição baseada na fé em Jesus Cristo. Né? E aí no capítulo 2, versículo 2, 3, Paulo fala: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, voltando então a exaltar a figura de Cristo, né? E eu digo isso para vocês, para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Percebe? Paulo combatendo aquelas heresias que tanto poderiam ser trazidas por pessoas específicas ou por grupos religiosos específicos, quanto poderiam ter sido trazidas nesse texto aqui, nesse contexto, como parte da cultura que permeava a cidade de Colossos, ok? Na época em que Paulo redige o seu texto, ok? Então pode ser tanto um combate direto a uma pessoa ou a um grupo, como pode ser simplesmente questões filosóficas que estavam dentro da cultura que envolvia a cidade de Colossos, ok? E aí Paulo, destrinchando isso, ele fala assim: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes de raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele, em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto,
Porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos, né? Paulo fala, olha, não se deixem levar, não se deixem convencer por argumentos humanos. Aliás, em outro texto, Paulo inclusive fala, não fica se metendo em discussões pseudo-intelectuais ou intelectualoides, aqueles que querem discutir o sexo dos anjos. Essas discussões são de pouco proveito, a gente ainda vai ver isso. Não, pense nas coisas do alto, não é? Tente ganhar alguns para Jesus, ou ganhar muitos para Jesus. Abandone essas controvérsias tolas que são de muito pouco proveito, ou de nenhum proveito. E aí ele vem falando sobre a obra da redenção em nós, né? A partir do versículo 11. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física. E por isso, você lembra que eu falei, tanto poderia ser questões advindas da cultura grega, quanto questões advindas de grupos judaicos, porque olha aqui, Paulo está novamente falando sobre a questão da circuncisão. Não se deixem circuncidar, porque vocês não foram circuncidados fisicamente, e sim espiritualmente, na qual foi removido o domínio da natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida. Então, portanto, lá no versículo 16, não deixem que ninguém os condene pelo que comem, ou bebem, ou celebrem certos dias santos, as cerimônias de lua nova, ou sábados. Aqui, muito provavelmente, Paulo está falando no que diz respeito às regras sanitárias, né? As regras no que diz respeito também a higiene, as regras dietéticas que o povo judeu tinha, de animais considerados puros e impuros, né? Ele está falando, não, isso já passou, não faz sentido, né? Em outro momento ele fala assim, não se prendam a conceitos que diz, não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, porque isso só tem aparência de santidade. Isso parece santo, mas isso não tem nada a ver com santidade, isso é coisa exterior. Às vezes a gente encontra dentro da igreja, ainda hoje em dia, pessoas que querem limitar a nossa liberdade em Cristo Jesus, estabelecendo uma série de princípios, dizendo, crente não faz isso, crente não faz aquilo, crente não vai em determinados lugares, crente não... Sabe, e Paulo está falando assim, veja o que te define enquanto cristão. Não é esse tipo de coisa. É claro que ele não está defendendo uma postura libertina dos cristãos, mas ele está falando o que te define não é o que você não faz, o que te define não é o que você deixa de fazer, o que te define como cristão é a fé que você tem em Cristo Jesus. Essas coisas de regras rígidas, de se vestir de um determinado jeito, de andar de determinado jeito, isso tem a aparência de santidade, mas isso não contribui em nada para a santidade de ninguém. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que se alegram em ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é o orgulho da minha santidade. É isso que Paulo está falando. Tem gente que faz isso para se sentir orgulhoso da santidade que tem. Ele se sente orgulhoso de não fazer determinadas coisas, quando na verdade ele deveria se sentir orgulhoso de Jesus. Quando na verdade ele devia se sentir orgulhoso da obra que Deus operou através de Jesus, porque nós não temos mérito na nossa salvação, os méritos são de Jesus, não é? E aí Paulo vem e fala, façam morrer com Cristo, vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo, então por que continuam a seguir as regras deste mundo que dizem, olha o que eu estava mencionando ainda há pouco, não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso.
Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Olha que coisa! Isso pode até parecer bom, isso pode até parecer legal, mas isso em nada nos ajuda a vencer a carne. Pelo contrário, é como se eu ficasse o tempo inteiro testando ou tentando a carne. Então, ser santo é não frequentar determinados lugares, é não mexer com aquilo, mas toda vez que eu trago na minha mente o desejo de não mexer com aquilo, mais o desejo de mexer com aquilo me toma. É como Paulo fala lá em Romanos, né? Quando eu soube o que a lei veio e me disse o que eu não podia fazer, e o pecado dentro de mim viveu, porque eu fico desejando aquilo que eu não posso fazer, e ele fala, graças a Deus, louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, e ele fala, quem me libertará do corpo dessa morte? E aí é que ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele me liberta dessas coisas. Eu agora tenho a opção de não fazer essas coisas. A partir do capítulo 3, Paulo então vem falando sobre essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus e das coisas que a gente deve observar. Interessante também que o capítulo 3 lembra muito Efésios capítulo 4 e Romanos do capítulo 12 ao capítulo 14, porque se vocês se lembram, lá em Romanos, Paulo, depois de falar sobre a eleição dos gentios, justificar a eleição do gentio para o judeu, ele vem falando sobre a conduta do cristão individualmente considerada, depois a conduta do cristão para com a sociedade e, por fim, a conduta do cristão dentro da igreja. Ele faz isso de uma forma muito menor, muito mais enxuta, condensada em Efésios capítulo 4, que a gente viu na aula passada, e ele faz isso aqui em Colossenses capítulo 3 também, ok? Então ele também fala sobre a postura individual, mas depois ele entra no âmbito da família e no âmbito da sociedade, ok? De novo no capítulo 4 ele volta ao tema do coração agradecido, ele fala, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido, né? Ele diz no versículo 5, vivam com sabedoria entre os que estão de fora e aproveitem bem todas as oportunidades, né? Todas as oportunidades para pregar o evangelho, todas as oportunidades para dar testemunho. E aqui no final, ele já vem a partir do versículo 7, fazendo as suas saudações e as suas despedidas de praxe, né? Aqui eu só quero mencionar no versículo 10 a figura de Aristarco, também a figura de Marcos, primo de Barnabé, que eu mencionei para vocês que havia tido um desentendimento entre Barnabé e Paulo por conta de João Marcos, logo no início das viagens missionárias, tanto é que Paulo adota um outro companheiro que é Silas, mas aqui há reconciliação, não é? E ele inclusive fala para os cristãos de Colosso, se Marcos passar por aí, recebam-no bem, ok? Ele também fala de Epáfras, que é provavelmente o fundador da comunidade e o portador da carta, né? E ele cita aqui no versículo 14, Lucas, o médico amado, que é provavelmente o redator, o escritor do Evangelho de Lucas e Atos, não é? Então, isso é muito interessante porque indica que o Evangelho de Lucas tem a pena, ou tem como mentor intelectual, tem como agente por trás do redator Paulo. Isso eu acho muito legal. O Evangelho de Marcos tem por trás Pedro, o Evangelho de Lucas tem por trás Paulo. Olha que coisa significativa, porque Lucas acompanhou Paulo durante boa parte do tempo aí nas suas viagens missionárias. E por fim, aquela instrução de Paulo para que a carta circulasse. No versículo 16 ele fala, depois que tiverem lido essa carta, enviem-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam ler
lê-la e vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. Ou seja, troquem as cartas, edifiquem-se mutuamente a partir da leitura dessa carta. E no último versículo, no versículo 18, tem uma reminiscência autobiográfica. Ou seja, Paulo está lembrando de onde ele escreve a carta. Ele fala: lembrem-se de que estou na prisão enquanto estou redigindo a carta para vocês. Gente, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. A carta aos Colossenses realmente é algo muito bacana, muito rico em termos de conteúdo, em termos de informação e muito atual, sobretudo no que diz respeito a esse contexto sincrético que havia na cidade de Colossos e a essas normas de ascetismo, ou seja, de dureza com relação ao corpo, com uma aparência de santidade, mas que na verdade não contribuem em nada para o processo de santificação dos cristãos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.